Olá, gente, é bom estar de volta aqui com vocês, nosso Centro de Estudos Presbiteriano, no nosso canal FITSE Reformata Ex Audito. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não conhece o canal, se você está passando aí agora de passagem, pesquisando algum assunto, e aí você chegou nesse canal, tá bom? Esse canal é um canal que divulga a fé reformada, divulga a fé bíblica. E se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, ativa as notificações e também dá aquele like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante para que as pessoas aprendam mais sobre a palavra de Deus. Meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos, e esse canal Fides Reformata Ex Audito. Seja bem-vindo, tá bom? Muito bem, a nossa aula de hoje, continuando a nossa sequência de estudos, nós vamos trabalhar o tema da eleição incondicional, ok? Semana passada nós vimos a questão da depravação total do gênero humano, vimos como surgiu a questão do calvinismo e da discussão calvinista, e agora vamos trabalhar sobre a eleição incondicional, ok? É um tema muito importante para nós, cristãos reformados, ok? Muito bem. Então, vamos lá. A nível de introdução, eu posso dizer que a eleição incondicional, ela é um aspecto dos decretos de Deus, tá? Ela é um dos aspectos dos decretos de Deus. Quando eu falo de eleição, eu estou falando exatamente do aspecto desse decreto de Deus que é colocado diante de nós e é apresentado na Escritura, ok? Então, a primeira questão que eu preciso fazer é definir a doutrina do decreto considerada, ok? E o que é decreto, né? O Catecismo Maior de Westminster, de 1643 a 1648, apresenta uma definição de decreto muito interessante. Ele diz que os decretos de Deus são seus atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais desde toda a eternidade e para sua própria glória, imutavelmente preordenou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Conforme o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 12. Então, no Catecismo Maior, nós temos duas coisas importantes que se destacam. Primeiro, que o decreto nasce desde toda a eternidade e ele é imutavelmente alterável. Ele não é alterável, ele não pode ser mudado. Deus preordenou tudo o que acontece neste universo. Isso nos leva agora para a nossa segunda proposição, que é o uso do termo decreto na Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento. Então, ok? Nessa questão é importante que você entenda que há o uso de termos que descrevem a natureza do decreto e o que ele é, ok? Então, o termo decreto é usado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento de forma deliberada. Consideremos o uso, por exemplo, no Antigo Testamento. O termo pode significar aconselhar, dar aviso, né? Por exemplo, Jó capítulo 38, verso 2. Jó 38. Jó 38, 2. Aqui, Jó 38. Aqui. Diz assim: Cinge, pois, os lombos como homem que eu te perguntarei. Desculpem, Jó 38, 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, assim, Deus perguntando quem é esse que escurece os meus decretos, quem escurece os meus propósitos, né? Esse é o sentido aqui, os meus desígnios. Ok? Lá em Isaías 14, 26, Isaías 14, 26, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 14, 26. Diz assim, olha. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. Esta é a mão que está estendida a todas as nações. Então você tem aqui o decreto como sendo algo dado por Deus ao homem, né? No sentido dele decretar todas as coisas. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. É o propósito que Deus trouxe à existência em toda a terra. Ok? Essa ideia é muito interessante para nós. Lá no capítulo 46 de Isaías, no verso 11, Isaías 46, verso 11, o profeta diz o seguinte, olha o que é que ele diz. Que clamo, ave de rapina, desde o oriente e de uma terra longínqua, homem do meu decreto, do meu conselho, ok? Então a ideia é essa, o termo decreto aqui é a palavra hebraica etzha, né? Etzha, e seus correlatos,
Mas o uso do termo, mas é no uso do termo beneplácito que o termo é melhor aplicado, conforme Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 10, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. É um texto muito interessante. Isaías 53, 10 aqui, diz assim, olha o que é que ele diz, a palavra de Deus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e promulgará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então a palavra vontade, a palavra bolei, né? A palavra vontade, ou a palavra hebraica que é usada aqui é a palavra hafetz, né? Hafetz, ok? Muito bem. Já no Novo Testamento, e aí já no Novo Testamento, a palavra grega é a palavra boulé, que aponta para o decreto de Deus de forma geral. Lá em Atos capítulo 2, verso 23, eu vou ler apenas essa referência para vocês, tá? Atos 2, 23, diz assim para nós, olha o que é que diz. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, determinado desígnio, né? Determinado propósito, determinada vontade, boulé, né? Então, outro termo que aparece de maneira que aparece e representa a liberdade de propósito divino, que é o termo grego eudokia, conforme nós vemos em Mateus capítulo 11, verso 26. Então, tem o buler no grego e tem também a palavra eudokia, que significa vontade, que significa a boa vontade, o bom propósito, né? Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 26, Mateus 11, 26. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, assim foi da tua vontade, eudokia, agrado, vontade, ok? Muito bem, agora nós estamos preparados para encarar agora as características do decreto de Deus. Veja, quais são as características dos decretos que Deus executa neste mundo? Há certas características do decreto divino que precisam ser consideradas e estudadas. A primeira característica do decreto é que é um decreto sábio, sabedoria, ela tem a característica de ser a sabedoria. Os decretos de Deus são sábios, sua vontade é sábia. Romanos 11, 33 diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a Escritura, de modo geral, aponta-nos, indica-nos que o decreto ele é sábio. A segunda característica do decreto é que o decreto livre, tem liberdade no decreto. Deus ele faz tudo conforme ele deseja. Este é um ensino claro da Bíblia, conforme nós lemos também em Romanos 11, versos de 34 a 35, né? Porque diz que é por ele, para ele, né? São todas as coisas, né? Então todas as coisas são dele, ele é livre para executar o que ele determina. Por exemplo, aqui em Romanos, vamos ver aqui em Romanos, esse texto de Romanos capítulo 11, Romanos 11, 34 e 35. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas a ele, pois agora é eternamente amém. Então ele é livre, tudo pertence a ele, né? Nada pertence a nós, mas tudo pertence a ele. E imutabilidade. Uma outra característica dos decretos de Deus é a sua imutabilidade. Ele é imutável, ou seja, a característica do decreto que ele ser imutável significa que ele é inalterável, conforme nós aprendemos em Jó 42, verso 2, que diz, bem sei que tudo podes e de nenhum dos teus planos ou decretos podem ser frustrados. Então ele é imutável, ok? Seguindo para o nosso próximo tópico, é a doutrina da predestinação, ok? O que é a predestinação? É uma doutrina que as pessoas têm muito medo de falar sobre ela e muitas pessoas dizem, os presbiterianos são conhecidos como os crentes da predestinação. Embora, de fato, seja uma doutrina que nós, presbiterianos, entendemos ser bíblica, está baseada na Escritura, nós não somos conhecidos apenas por termos a predestinação como carro-chefe da nossa doutrina, não.
nós cremos na providência, nós cremos na oração, nós cremos na ação do Espírito Santo. Então, são doutrinas que estão circunscritas em torno de todas as doutrinas que nós experimentamos. Calvino, por exemplo, que foi um grande expositor da doutrina da predestinação, ele escreveu um capítulo das Institutas que trata sobre oração. Ele fala mais de oração do que de predestinação. Então, é uma doutrina importante, mas não é por onde deveria ser, digamos assim, identificados os presbiterianos, porque não é só presbiteriano que crê em predestinação. Batista, reformado, congregacional, anglicano. Então, é uma doutrina também católica, ela aborda de maneira muito ampla os credos e as confissões mais variadas deste nosso mundo, ok? Muito bem, vamos trabalhar sobre a doutrina da predestinação agora. Neste momento, nós consideraremos a doutrina da predestinação, a doutrina pela qual muitos calvinistas têm sido conhecidos. É a doutrina da predestinação. Este ensino precisa ser aplicado também em nossos dias com muito cuidado, com muito zelo. É lógico, a gente precisa ter zelo com a doutrina, mas ter muito cuidado de como vamos abordar ela para as pessoas. E minha preocupação aqui com você que vem no canal é tentar ser claro o máximo possível para que você entenda mais a palavra de Deus e as doutrinas da fé reformada, as doutrinas reformadas como um todo. Eu aprendi de maneira simples as doutrinas reformadas na igreja onde eu fui membro, a Igreja Presbiteriana do Ibura, e tenho tentado repassar e passar isso no meu ministério para outras pessoas, a clareza e a simplicidade na exposição de uma doutrina, de um ensino bíblico. Eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Então, a definição, o que é? Nós chamamos de predestinação, diz Calvino, o eterno decreto de Deus, pelo qual tem determinado o que ele quer fazer a cada um dos homens, porque ele, quem Deus, não cria todos com a mesma condição, mas que ordena uns para a vida eterna e outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado para a vida ou para a morte. João Calvino, Institutos da Religião Cristã, livro 3º, capítulo 21, seção 5ª. Ok? Então essa é a definição que Calvino coloca para nós e essa definição vai nos guiar, nos orientar de maneira bem interessante na nossa explicação deste tema importante. Ok? Uma outra definição que eu quero apresentar é a definição da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3º, né? Nas sessões 3 e 4, ok? Capítulo 16, sessões 3 e 4. A Confissão de Fé de Westminster apresenta uma definição bastante parecida com a de Calvino e de forma muito interessante. Ele coloca assim, a Confissão de Fé diz assim, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros são preordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Veja que definição interessante, né? Ele fecha a doutrina de maneira muito clara. Isso me leva para um esquema conceitual da doutrina, ok? Então, nas definições apresentadas, nós vemos o conceito da dupla predestinação, que envolve eleição e reprovação. Tem gente que não gosta do termo dupla predestinação, mas envolve esses dois aspectos aí da eleição e reprovação. Podemos visualizar essa doutrina imaginando uma moeda que possui duas faces. No quadro ao lado, vamos visualizar, por exemplo, de forma conceitual. Como é a conceitual? Este ensino da dupla predestinação, para uma compreensão mais adequada sobre este ensino, tão preciso para nós. Vamos ver aqui o que nós temos. Imagine o círculo, né, a bolinha. Essa moeda é a predestinação. De um lado eu vou ter a eleição e do outro lado eu vou ter a reprovação. Ok? Esses dois aspectos importantes. E a Escritura, de maneira muito interessante, apresenta esses dois lados da doutrina, essas duas ênfases da doutrina, essas duas características da doutrina, essas duas polarização da doutrina, eu vou colocar assim, que é eleição e reprovação. Muito bem.
Então, a dupla predestinação abarca os seres morais criados por Deus. Nisto a Bíblia diz que há anjos eleitos, por exemplo, lá em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Capítulo 5. Perdão, irmãos, é 1 Timóteo, viu? É 1 Timóteo, capítulo 5, isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes destes conselhos sem prevenção, e nada fazendo com parcialidade, ok? Então aí Paulo menciona anjos eleitos. Existem também anjos reprovados. Veja lá a escritura lá em Judas. A carta de Judas, Judas 6 diz assim, olha o que Judas disse. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ok? Então existem anjos reprovados. Existem também homens eleitos. Vá lá em Romanos capítulo 9. Volte a Bíblia para Romanos capítulo 9. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então há anjos, há homens eleitos. Efésios capítulo 1, versos de 1 a 5, você já conhece aquela passagem que vai falar exatamente dessa doutrina da eleição, né? Efésios 1, de 3 a 5, que diz que nos escolheu nele assim antes da fundação do mundo, né? E em amor nos predestinou para ele. Então nós temos aí homens eleitos. Lá em Romanos 9, aqui Romanos 9, verso 22, temos homens reprovados também, no verso 22. O que diz o verso 22? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então eu tenho aqui de maneira muito própria, muito calculada, muito apresentada na Escritura, de que de fato há também homens reprovados. Então homens também reprovados são apresentados na Escritura, ok? Seguindo aqui para a nossa quarta proposição. Agora a doutrina da eleição e reprovação apresentadas. Então nós vamos agora apresentar essas duas doutrinas de maneira pontuada aqui para vocês. Primeiro, há três visões sobre a doutrina da eleição. Tem havido três grandes visões sobre o tema da eleição ao longo da história da Igreja Cristã. O Joel Bick, no seu livro Vivendo para a Glória de Deus, nos resume essas três visões históricas. A primeira visão é a chamada eleição merecida. Essa doutrina ela foi ensinada primeiro por um homem chamado Pelágio. Então o pelagianismo, como ficou conhecido o ensino de Pelágio, ensina que Deus elege aqueles que são bons. A eleição ela é um débito de Deus, tem para com as pessoas, e não um dom que ele outorga graciosamente. Um monge britânico chamado Pelágio, em 1350 a 425 depois de Cristo, popularizou a ideia de que Deus elege pessoas com base na justiça pessoal que essa pessoa tem. O pelagianismo é completamente oposto ao que o Paulo ensina lá em Tito capítulo 3, versos de 5 a 7, que diz que é pelo lavar regenerador do Espírito Santo que as pessoas são aceitas diante de Deus e não por nenhuma justiça que é colocada do indivíduo para Deus, mas apenas a justiça imputada de Cristo é colocada a nós. E é tão extremo que não necessita de outras explicações, porque Paulo ele coloca isso de maneira muito clara para nós nesse texto de Tito 3, de 5 a 7. Muito bem. E aí tem a chamada eleição incondicional. Essa eleição condicional, ela é a doutrina apresentada pelos arminianos. Como nós falamos na aula anterior sobre arminianismo, você volta à aula anterior e dá uma olhada para entender o que é o arminianismo, o que é que ele propõe, ok? Os arminianos ensinam que Deus elege aqueles que são depravados e que ele, Deus, previu que creriam em Cristo para a salvação, ok? Embora as pessoas sejam pecadoras, elas podem satisfazer as exigências de Deus de crer em Jesus Cristo por exercerem seu livre-arbítrio. Então, a base é o livre-arbítrio do indivíduo em responder a Deus de maneira livre, sem nenhuma causação,
Então Deus escolhe com base no fato de que a pessoa vai crer. Deus prevê as ações dos indivíduos e não os indivíduos. Então essa é a ideia própria do arminianismo na eleição condicional. Há uma condição para que você seja eleito. A condição é exercer fé. Deus previu fé em você e você respondeu isso em obediência. Levantou a mão, aceitou Jesus. Deus viu você, Deus viu antes do mundo ser criado, que você iria levantar a mão e aceitar Jesus. Essa é a proposição do arminianismo. E existe a eleição incondicional, né, que é o tema da nossa aula de hoje aqui. Então, a eleição incondicional, o calvinismo, que é a proposição que nós sustentamos, ensina que Deus elege aqueles que são totalmente depravados e incapazes de exercer a sua vontade caída para crer em Cristo. Deus os elege com base no seu beneplácito soberano, conquistando a vontade deles para torná-los dispostos a exercer fé em Cristo para a salvação. Ou seja, o homem está morto em pecados, e o que o Espírito Santo faz? Convence esse homem do pecado e torna essa vontade agora disposta a responder o chamado do Evangelho, o chamado da pregação, o chamado da palavra de Deus. Apenas os eleitos vão ouvir esse chamado e vão responder. Os réprobos, eles vão ouvir o chamado do Evangelho, mas vão rejeitar esse chamado do Evangelho e vão ser endurecidos por este chamado também. Ok? Muito bem. Então, consideremos a eleição incondicional. A doutrina da eleição incondicional é fundamentalmente bíblica. A palavra de Deus mostra e ensina de forma clara essa doutrina. Observemos alguns textos da palavra de Deus. Primeiro, a doutrina da eleição estabelecida. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 9 agora, diz lá: desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Verso 11 agora vai dizer assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, algumas coisas se destacam aqui, né? Primeiro, Cristo é a razão da existência dos eleitos de Deus. Conforme esse texto nos mostra de forma muito clara. O que aprendemos aqui nesse texto sobre a doutrina da eleição incondicional. Primeiro, que nós somos escolhidos em Cristo. O verso 4 diz isso. Que Deus executa seu querer colocando-nos em Cristo, colocando aquilo que é a vontade dele na pessoa e no sacrifício de Cristo. E que em Cristo fomos feitos herança da parte de Deus Pai, ok? Então essa é o que nós aprendemos na doutrina da eleição aqui nesse texto. Agora, o verso 4 dessa passagem, Calvino ele faz um comentário interessante, eu não poderia deixar passar esse comentário de Calvino. O teólogo da Reforma Protestante, João Calvino, comentando o texto de Efésios 1,4, declara que a ideia da mera permissão associada com a previsão de fé não está em harmonia com o texto bíblico. Ele refuta isso de modo claro as ideias dos que defendem a eleição baseada numa previsão de fé. Veja, aos que defendem que a eleição ela é uma mera permissão, Deus permitiu isso. E também Deus ele previu a fé do indivíduo. Então Calvino ele pega essas duas argumentações e destrói no seu comentário, quando ele diz assim, o que é que ele diz? Calvino ele fala o seguinte: bem como nos elegeu nele, o apóstolo declara que toda eleição eterna é o fundamento da causa primeira, tanto de nosso chamamento como de todos os benefícios de Deus que de Deus recebemos. Se porventura nos for pedido a razão porque Deus nos chamou a participar do Evangelho, porque diariamente nos concede bênçãos em grande profusão, porque nos abre os portões celestiais, teremos sempre de retroceder a este princípio, a saber, que Deus nos elegeu antes que o mundo viesse à existência. O próprio tempo da eleição revela que ela é gratuita, pois o que poderíamos merecer, ou em que consistiria o nosso mérito antes que o mundo fosse criado? Ora, quão puerile é a tentativa de satisfazer este argumento com a seguinte sofisma, que fomos eleitos porque já éramos dignos, porque Deus previra que seríamos dignos. Essa é a argumentação arminiana. Em Cristo, diz o texto, né?
Esta é a segunda prova de que a eleição é soberana. Pois se somos escolhidos em Cristo, isso não está em nós mesmos, e sim por nosso Pai Celestial, nos introduziu através das bênçãos da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo exclui todo o mérito, como tudo quanto os homens porventura possuam a si mesmo. Pois quando o apóstolo diz, somos eleitos em Cristo, segue-se que em nós mesmos não existe mérito algum. Ok? Esse é o comentário de Calvino nesse texto bem interessante. Então, Calvino ele deixa claro para nós que não há possibilidade de uma eleição com base na previsão de fé ou presciência. Ok? E aí entramos na doutrina da reprovação, que é outro aspecto que nós precisamos trabalhar sobre predestinação. Eleição e reprovação. Vocês lembram disso, né? Eleição e reprovação. Primeira questão que eu preciso considerar sobre a reprovação é que a misericórdia divina é fruto da sua inescrutável vontade. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz, segundo o inescrutável conselho de sua vontade, pela qual ele concede ou recusa a sua misericórdia. Então, é a vontade de Deus que concede ou não concede misericórdia ao indivíduo. A doutrina da reprovação está alicerçada também na vontade absoluta de Deus. Ele não é controlado pelas emoções. Diz o texto de Romanos capítulo 9, verso 16, ele endurece a quem quer e também, vamos ir lá, Romanos capítulo 9, verso 16, diz assim para nós, olha. Mas nem todos obedecem ao evangelho, Isaías diz, aqui estou no capítulo 10, 9, 16, diz assim. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, não depende de quem quer, nem de quem corre. Ah, eu quero ser livre. Não depende de você, depende de Deus, ok? A manifestação ou recusa de sua misericórdia como alvo da glória do seu soberano poder. Nós aprendemos também isso, que a manifestação ou a recusa da sua misericórdia tem como alvo a glória do seu soberano poder. A Confissão de Fé de Westminster, na seção 7, diz o seguinte, Deus faz como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas. Deus ele pode querer revelar o evangelho salvador a uns e a outros não. Lá em Mateus capítulo 11, Mateus 11, versos 25 e 26, tem um emblema muito interessante sobre isso, que é aqui, ó. Porque naquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, as pessoas não vão conhecer o Evangelho, ou deixar de conhecer o Evangelho, não é por causa de falta de empreendimento missionário. Se bem que a igreja precisa evangelizar e muito. Há uma necessidade de evangelização, a gente precisa pregar o Evangelho, pregar a palavra, mas a razão não é essa de alguém não ser eleito. A razão de alguém não ser eleito é porque Deus recusou a esta pessoa ela ser alvo da sua misericórdia. É isso que está escrito no texto, né? Deus não revelou tudo a todo mundo, mas apenas a alguns. Isso é muito claro no texto. Ainda tratando da reprovação, veja bem, nós aprendemos também que a justiça divina é glorificada na reprovação. Ok? A doutrina da reprovação. Consigo botar o bracinho assim, porque eu não consigo desdobrar. Assim. Então deixa eu voltar aqui, foi minha filha aqui que pediu para eu fazer uma coisa para ela, ok? A doutrina da reprovação é interessante. Visa a glória de Deus, né? A doutrina da reprovação visa também a glória de Deus, conforme aprendemos no texto de Romanos capítulo 9, versos 17 a 22. Olha o que diz o texto. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais existiu a sua vontade? Quem é tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, sobre o mesmo barro, fazendo um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita humildade os vasos de ira preparados para a perdição?
Entenderam aqui? Então, a justiça divina é glorificada também na reprovação. Tanto no fato dele escolher os eleitos, ele é glorificado. No fato dele condenar os reprovados também, ele é glorificado. Ok? Muito bem. A outra questão é que a reprovação também, ela revela a condenação dos pecadores. A Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, tratando desse tema, lembra-nos o seguinte: foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Dois textos da Escritura clarificam um conceito para nós. O primeiro texto é Judas 6, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. O que nos chama a atenção aqui no uso da expressão antecipadamente pronunciados, no grego, é uma palavra só, a palavra proegramenoi, né, que tem o mesmo sentido de ser predestinado para algo. Eles foram predestinados para a condenação. E o outro texto lá é 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, né? Papai, não consigo vestir. 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, que vai falar exatamente da mesma temática relacionada ao tema da reprovação divina. Da reprovação divina. Ó, papai daqui a pouco está terminando a aula, papai já fala com você, viu? Papai faz. Então, é importante a gente entender isso aqui. Veja lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 8. 1 Pedro 2, 8. Olha aqui diz o texto. 2, 8. Diz assim: pera de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Nesta passagem aprendemos que os rebeldes e hereges que entram na igreja foram também predestinados para serem desobedientes. Isso é um texto muito claro na palavra de Deus, tratando sobre isso, ok? Então, esse foi a nossa aula de hoje, esse foi o nosso estudo, que você possa ter anotado. De qualquer dúvida, você coloca nos comentários. Deus abençoe você, estenda graça sobre a sua vida. A você que é membro da nossa igreja, Deus abençoe, estenda graça sobre a sua vida. Continue orando por nós, para que Deus possa exercer a graça e a misericórdia sobre nós. E também pedir para que, se você ainda tem orado, e creio que tem orado, ore e continue orando para que nós possamos voltar ao culto, para nós termos a nossa escola dominical, para que nós possamos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos voltar a louvar ao Senhor em comunidade pactual, ok? Muito bem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e você será notificado quando tiver vídeo novo no canal. Deus abençoe e estenda graça sobre a sua vida.